Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a palavra de Deus, a nossa leitura bíblica, que Deus sempre nos acrescente ainda muito mais em sabedoria, em conhecimento, em entendimento, revelação sobre as questões do passado, sobre nós podemos colocar em prática nos dias de hoje o que foi ensinado, o que foi praticado, o que foi colocado em ação, e que nós possamos sim realmente vencer, prevalecer e avançar sempre no temor do nosso Deus. Como aqui estamos no capítulo 20 de Juízes, no 19 nós lemos realmente uma situação a qual uma concubina foi morta pela violência dos homens daquela cidade que fizeram maldade com aquela mulher, que queriam fazer com aquele homem na verdade. E aqui no 20, olha só. Então os israelitas de Dan a Berseba e de Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembléia perante o Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembléia do povo de Deus, 400.000 soldados armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. Você vê que os benjamitas da tribo de Benjamim, que é o dos filhos de Israel, de Jacó, o último ao qual a Raquel que lhe deu, realmente o último herdeiro. Mas assim, olha só, depois tudo o que ocorreu, aconteceu na situação, os israelitas perguntaram como aconteceu essa perversidade. Então Levita, o marido da mulher assassinada, disse: eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite, e durante a noite os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa, com a intenção de me matar-me. Então violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei em pedaços e enviei em pedaços a cada região da tribo da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora todos vocês, israelitas, manifestem e deem o seu veredicto. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar, mas isto é que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorteio as tribos de Israel, de cada 100 homens, 10 de cada 1.000 homens, 100 de cada 10.000 homens e 1.000 para conseguirem provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim e dar a eles o que merece por esse ato vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas se ajuntaram e se uniram como um só homem contra a cidade. As tribos de Israel enviaram homens à tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entreguem esses canalhas de Gibeá para que os matemos e eliminemos este mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Você vê que uma situação aconteceu sobre eles, uma perversidade tamanha, tão grande, mas mesmo assim eles não quiseram ouvir o que seus irmãos falavam. E vindo de suas cidades reunidos em Gibeá para lutar contra os israelitas, naquele dia os benjamitas mobilizaram 26.000 homens armados de espada que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Dentre todos esses soldados havia 700 canhotos, muitos hábeis, e cada um deles podia tirar com uma funda uma pedra num cabelo sem errar, o quanto eram peritos na guerra ao qual eram esses homens. Israel, senhor de Benjamim, convocou 400.000 homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel. Olha como isso aqui é interessante demais. Consultaram o Senhor e perguntaram: quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá naquele dia, mataram 22.000 israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel então procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocupou as suas mesmas posições do primeiro dia. Então eles foram para a guerra, foram perguntar ao Senhor, o Senhor disse: vamos para lutar, Judá vai primeiro. Mas foram e naquele dia perderam 22.000 soldados.
mas voltaram animados. Vão lá então procurar se animar. Vamos novamente, ocupou as mesmas posições. E os israelitas subiram perante o Senhor e choraram até a tarde. E de novo consultaram o Senhor: devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? E o Senhor respondeu: vocês devem atacar. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentar, derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Olha só então, uma matemática bem simples, né? Eram 400.000 homens, e 22.000 mais 18.000 dá 40.000 homens, ou seja, a 10ª parte foi exterminada, foi eliminada pelos benjamitas, a qual deveriam pagar um preço por aquilo. Então os israelitas subiram a Betel e ali de novo se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e apresentou holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E assim os israelitas consultaram de novo ao Senhor. E naqueles dias estava a Arca da Aliança, estava ali o Finés, o filho de Eleazar, o filho de Arão, que ministrava perante a arca, e perguntaram: sairemos de novo ou não para lutar contra nossos irmãos benjamitas? E aí o Senhor respondeu: vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Você vê que as duas primeiras perguntas a qual eles fizeram, o Senhor disse: vá lutar, é direito de vocês, lutem. Mas eles não fizeram nada além, apenas perguntaram da primeira vez, da segunda até choraram porque perderam, mas na terceira vez já fizeram aquilo que era certo. Eles foram, se apresentou ao Senhor, jejuaram até a tarde, apresentou então o holocausto de oferta de comunhão ao Senhor, e aí foram consultar e perguntaram: e aí, vamos à guerra ou não vamos? Disse: agora pode ir, e amanhã eu vou os entregar nas suas mãos. Você vê que a 10ª parte do que eles não fizeram foram exterminados, destruídos. Então nós precisamos saber o que Deus espera de nós, o que temos que fazer, realizar, para que Ele venha sempre ser conosco, nos abençoar. Então os israelitas armaram uma emboscada em torno de Gibeá e avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá, como tinha feito antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade. E começou a ferir alguns dos israelitas, como tinham feito antes. E uns 30 homens foram mortos, em campo aberto e nas estradas, em que vai para Betel e outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas diziam: nós os derrotamos como antes, os israelitas diziam: vamos retirar-nos para atraí-los para longe da cidade, para as estradas. E todos os homens de Israel saíram dos seus lugares, ocupou as posições de Baal-Tamar. A emboscada israelita atacou de sua posição ao oeste de Gibeá. Então 10.000 dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro, e os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel, e naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Então os benjamitas viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada de diante de Benjamim, pois confiavam na emboscada que tinham preparado perto de Gibeá. Os da emboscada avançaram então repetidamente para dentro de Gibeá, espalhou-se e matou todos os habitantes da cidade à espada. Os israelitas tinham combinado com os da emboscada que estes fariam subir da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os israelitas voltariam a combater. Os benjamitas tinham começado a ferir os israelitas, matando cerca de 30 deles, e disseram: nós vamos derrotar como na primeira batalha. Mas quando a coluna de fumaça começou a se levantar da cidade, os benjamitas se viraram e viram a fumaça subindo do céu. Então os israelitas se voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. E assim fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate. E os homens de Israel que saíram da cidade o mataram ali, cercaram os benjamitas e os perseguiram, e facilmente os alcançaram nas proximidades de Gibeá do lado leste. 18.000 benjamitas morreram, todos eles soldados valentes. E quando se viraram e fugiram rumo ao deserto para a rocha de Rimão, os israelitas abateram 5.000 homens ao longo das estradas. Até Gidom, eles pressionaram os benjamitas e mataram mais de 2.000 homens. E naquele dia 25.000 benjamitas que portavam espada morreram, todos soldados valentes. 600 homens
porém viram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passou todas as cidades a espada, matando inclusive os animais e tudo que nelas encontravam, e incendiou totalmente a cidade por onde passaram. Olha só a qual a situação ela realmente se reverteu. Até os benjamitas, pelo o que tinham feito a essa concubina, tudo começou por causa de um erro, um pecado, uma situação. E quantos homens foram destruídos? De Israel mesmo 40 mil, e depois mais alguns que morreram, 30 numa primeira vez, depois mais 30 na outra vez, e assim de Benjamim mais 25 mil homens, ou seja, quantos foram destruídos por causa de um pecado, de um erro, de uma situação tão... Às vezes a gente fala, olha, é uma situação só, mas quantos foram destruídos? Como aí o Covid, ele veio apenas por um homem, ou por uma pessoa, na verdade, não sei se é mulher, mas eu creio que seja o homem mesmo que veio, trouxe essa bactéria para cá, para o Brasil, e aí contaminou um ou outros, e chegou a uma soma de 600 mil e lá vai pedrada. Então olha só o que nós temos que entender, né? Uma situação ela pode sim começar de uma certa circunstância, às vezes pequena aos nossos olhos, uma situação que não foi resolvida, porque os benjamitas não quiseram resolver, era só ter pego os malvados que tinham feito aquela atrocidade e essa desgraça sobre Israel, eliminado do meio deles, mas não. Assim como Deus fez com o próprio Acã, eliminou Acã do exército, ali do campo, do acampamento, aliás, de Israel. O próprio Deus eliminou o Corá e a sua gangue que estavam contra o próprio Moisés. Enfim, Deus foi eliminando, Deus foi tirando. E aqui mais uma vez uma situação onde não tinha rei, não tinha juízes, só que eles tinham um princípio, eles tinham um temor. E quando se reuniram em Israel, porque essa mulher ela foi cortada em 12 pedaços, foi jogada em cada tribo, em cada lugar, e quando viram, perguntaram o que é isso que aconteceu, e é onde então foram se reunir, a assembleia se reuniu, e é onde então foi feito todo o diagnóstico do que tinha ocorrido, acontecido, e aí foram perguntar ao Senhor se tinha que lutar ou não, e o Senhor disse, vão lutar, mas não de qualquer forma, de qualquer maneira, porque quando eles foram, perderam 40 mil, mas quando fizeram aquilo que era certo, aquilo que era reto perante o Senhor, louvando, adorando a Ele, jejuando, dando os holocaustos, as ofertas, como era determinado assim, em cada guerra, em cada luta, cada batalha, cada circunstância, então Deus disse, agora vão para a batalha e eu vou dar Israel nas suas mãos. Então, ou seja, os benjamitas vão cair nas suas mãos, e assim foi. Então nós precisamos apenas crer, confiar que Deus ele está fazendo milagres, maravilhas e vai realizar ainda muito mais sobre nós. Amém? Amanhã vamos ler praticamente o último capítulo de Juízes, onde vai ter mais ainda alguma situação sobre a questão dos benjamitas, e depois vamos entrar na história de Ruth, que também é fantástica, é maravilhosa. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que a gente possa dele receber toda a direção, a visão, a capacitação, o poder, a honra e a glória que vem do nosso Deus. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de poder estar, meu Pai, sempre na Tua presença e poder louvar e adorar o Senhor e clamar a Ti, e saber que o Senhor vai fazer justiça, não de forma aleatória, mas de forma que o Senhor se agrade, sendo fiel ao Senhor, meu Pai, em todas as formas e maneiras, para que o Senhor possa sim sempre nos responder com força, com o Teu poder, que eu sei que não é por merecimento, meu Pai, mas também sim é pela obediência, pela fidelidade, que o Senhor olha o coração de um homem, de uma mulher, para dar vitória, para dar resposta, que nada que é feito, aquilo que é feito pelas metades, o Senhor vai poder realmente concluir a boa obra. Então eu creio, meu Pai, que o Senhor está realmente realizando e vai fazer milagres, maravilhas, meu Pai, sobre a nossa vida, nossa casa e a nossa família. Então peço essa bênção que o Senhor venha alcançar e prosperar abundantemente cada vida pelo poder da fé, em nome de Jesus. Amém? Que você receba essa palavra, essa direção, que você possa ter essa libertação e ter essa revelação sobre a tua vida, de cada palavra, de cada circunstância que eles viveram no passado, e que você possa entender, compreender, você vê, entre irmãos mesmos que eram os próprios israelitas, da tribo do próprio Jacó, que deu herança aos seus 12 filhos, e assim, você vê que situação, tem um líder, sem um rei, sem alguém que pudesse governá-los, dirigi-los, o como eles foram envergonhados, humilhados e destruídos. Então, nós precisamos ter
um entendimento maior e melhor, e sempre estar debaixo dessa proteção do nosso Deus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, em sua casa, sua família. Sejam altamente abençoados, consagradas pelo poder da fé, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus.